Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula referente à tensão elétrica. A tensão elétrica é a grandeza que você mais vai utilizar na oficina. Uma estimativa é que 80% das medidas realizadas em oficina são realizadas em tensão elétrica. Então é muito importante para a gente entender a questão das medições, da interpretação, tanto do diagrama como do multímetro, quando nós vamos trabalhar com a tensão elétrica. Essa aqui que é uma aula de introdução, a gente vai vamos responder aqui 3 perguntas principais a respeito da tensão elétrica. A primeira pergunta a ser respondida é o que é a tensão elétrica. Tá? A tensão elétrica é o seguinte, uma definição física, ela é chamada de diferença de potencial elétrico. Diferença de potencial. Obviamente que essa é uma definição física e a gente precisa trazer uma metáfora, trazer uma comparação com o mundo que a gente conhece. Essa diferença de potencial, ela pode ser dita em outras palavras da seguinte maneira: é uma pressão elétrica. Uma pressão elétrica. Então você tem uma região que está com uma alta pressão e você tem uma outra região que está com uma baixa pressão de elétrons, uma baixa pressão elétrica. Esses normalmente são os polos da bateria, mas não necessariamente. A gente tem diferenças, além da bateria, a gente tem diferenças em outros lugares dos circuitos elétricos. Mas, trazendo de uma forma mais corriqueira e mais simples nessa aula introdutória, imagina que você tem uma região com alta pressão de elétrons e uma região com baixa pressão, com sucção, vamos dizer assim. Então imagina que você conectasse uma bexiga e você, por meio de um tubinho, você conectasse essa bexiga numa bombinha de vácuo. O que ia acontecer? A bexiga está cheia de ar, a tendência dela é empurrar ar para fora. E a bomba de vácuo, a tendência é succionar. Quando você conecta uma bexiga numa bomba de vácuo, o que vai acontecer é um deslocamento entre a bexiga, disponibilizando o ar, e a bomba de vácuo puxando o ar. A quantidade de ar que está circulando, se a gente for trazer para a eletricidade, se chama corrente elétrica. É um tema abordado na parte de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Agora, essa diferença entre as pressões da bexiga e da bomba de vácuo é o que nós chamamos de diferença de potencial, ou seja, a tensão elétrica. Então isso é tensão elétrica, uma pressão, diferença de potencial, que é uma pressão elétrica. Segundo ponto da nossa aula é o seguinte: o que é? O segundo ponto é regulagem. Regulagem e instalação. Olha só que interessante. Como que é a regulagem de um multímetro na hora que a gente vai trabalhar com tensão elétrica? Depende, você tem 2 modelos de multímetro, sempre trabalhando em tensão contínua. Você tem um multímetro que ele é um multímetro automático e você tem um multímetro manual, vamos dizer assim. Separa esses dois grandes grupos. O primeiro multímetro, que é o multímetro automático, basta você colocar lá a ponta vermelha, onde tiver um V escrito, a ponta preta, onde tiver o COM de comum. É aqui onde você vai colocar as pontas. V de volts, COM de comum. A regulagem você vai colocar no V, que seja o V contínuo. Aí você instala lá numa bateria, por exemplo, polo negativo, polo positivo, e aqui você vai ver a tensão da bateria automotiva. Isso é um jeito de regular. O que muda do multímetro automático para o multímetro manual? É que é o seguinte: numa mesma escala, esse multímetro que é manual, ele tem vários limites de tensão. Como assim? Você vai pegar lá na escala ele é uma escala, normalmente não é uma escala em meia lua, é uma escala completa. Você vai pegar
A região do V de volt, vamos dizer que seja essa região aqui, ó. Você vai pegar o V contínuo, né? Aí pode ser que você tenha o V alternado, pode ser que você tenha, vamos separar em 3 só, vai, em resistência. Aqui no V contínuo você vai ter vários limites, por exemplo, 200 milivolts, 2 volts, 20 volts, 100 volts, 200 volts. O que são esses limites? É o seguinte, se eu vou medir uma bateria e minha bateria normalmente tem 12,6 volts, então eu não posso regular o multímetro na escala de tensão num valor que seja menor do que 20. Eu tenho que colocar no próximo, o superior próximo. Então, por exemplo, se eu tenho um multímetro que é 200 milivolts, 2 volts, 20 volts e 100 volts, eu não posso colocar no 200 milivolts, a tensão baixa, não posso colocar no 2 volts, também não posso colocar no 100 volts, porque ficou muito longe, a minha precisão é prejudicada. Eu coloco sempre na próxima, que é o 20 volts. E aí a tela vai ser o mesmo trabalho, as pontas vão ficar no mesmo lugar, né? A preta vai ficar no conde comum e a vermelha vai ficar no V de volt. Instala direto na bateria, por exemplo. Instalou na bateria, você vai medir lá a tensão de bateria. Então essa é a diferença entre um multímetro automático e um multímetro que a gente chama de manual, né? Como que é a instalação desse cara? A regulagem, né? E a instalação. Como que é a instalação de um multímetro como esse? Você precisa, considerando que você já regulou o multímetro, você precisa fazer o seguinte, sem fazer nenhuma alteração no multímetro, nem no circuito, você simplesmente vai medir os dois pontos que você quer comparar. Como assim comparar? Vamos dizer, ó, eu venho aqui com a bateria, né? Bateria. E aí, por exemplo, eu quero medir a diferença de potencial entre esses dois pontos. O que eu faço? Eu instalo meu multímetro na escala de volts dessa forma, sem alterar de maneira alguma o circuito. Se a bateria estiver ligada em outras coisas, por exemplo, na lata do carro, estiver ligada em outros lugares, você não precisa remover nada. Do jeito que está, você instala o multímetro. Agora a gente vai para a terceira etapa, que é o seguinte. A gente já trabalhou com o que é a regulagem e instalação, e aqui nós vamos trabalhar com algo muito importante que vai nos acompanhar ao longo do circuito, ao longo das medições do circuito e ao longo da nossa formação e ao longo da nossa profissão também. O que acontece? Aqui no terceiro ponto, a gente precisa entender uma coisa, a diferença. O multímetro trabalha sempre com a diferença de potencial. Como assim? É o seguinte, a tensão ela é sempre comparativa. A tensão não é o que está aqui ou o que está aqui, é a comparação dos dois, é uma conta de menos entre os dois. Um exemplo, vamos dizer que eu tenho lá uma bateria, essa minha bateria ela está instalada no carro. Então, coloco a minha bateria, certo? Aí a minha bateria ela tem lá o seu polo negativo. Negativo, por definição, ele tem polaridade de 0 volts. A gente vai entender em uma aula um pouco mais avançada porque ele é 0 volt. E o positivo vai depender do estado de carga da bateria. Vamos dizer que ela esteja com 12 volts,6. Isso se chama polaridade. Polaridade 12,6, polaridade 0. Polaridade positiva, polaridade negativa. Quando eu faço a medida entre esses dois pontos, o que o meu multímetro na escala de volts está trazendo para a gente? A diferença entre um lugar e o outro. É ponta vermelha do multímetro menos a ponta preta do multímetro. Nesse caso, é a vermelha 12,6 menos 0. Por isso que o meu multímetro vai marcar 12,6. Aí você fala assim, sem novidade nenhuma, né? Até aqui sem novidade nenhuma. Isso aí tá muito fácil, já sabia. Agora, eu vou fazer algumas mudanças aqui, para ver se você realmente já sabia mesmo. Então vamos lá. E se eu pegar essa ponta aqui, tirar daqui, ó, e fazer o contrário? Se eu colocar a vermelha aqui
e a preta eu colocar aqui. Nesse caso, o que o meu multímetro vai mostrar agora? Aí é o seguinte, ele sempre faz a vermelha, a ponta vermelha menos a ponta preta. A vermelha está encostada no 0 volt. A ponta preta do multímetro está encostada no 12,6. Quanto que é 0 menos 12,6? O resultado é menos 12,6. Por isso, quando você inverte as pontas do multímetro, ele coloca o mesmo valor, mas coloca aqui na tela um negativo. Aí você fala, professor, sem novidade ainda, isso eu já sabia, pô. Pode ser que eu não soubesse essa questão da conta, tal, mas eu já sabia que invertia. Então eu vou fazer mais uma adição para ver se você realmente está entendendo. Vamos dizer que eu tenha lá, um cabo, né? Vou mudar aqui, vamos complicar um pouquinho para você entender a aplicação da escala de volts, né? Vamos dizer que eu tenho um cabo, né? Um cabo negativado. Esse cabo é um cabo, por exemplo, de alternador, né? Ele é um cabo com uma bitola já considerável. E aí aqui ele vai na lata, vamos dizer assim. Se eu pego o meu multímetro e coloco a ponta preta aqui e a minha ponta vermelha aqui, o que é que o meu multímetro vai trazer? Professor, peraí, eu estou colocando as duas pontas no mesmo cabo? Sim, em dois lugares diferentes do mesmo cabo. O que o meu multímetro vai trazer? Ele vai trazer a diferença que existe entre uma ponta e outra do cabo. Já adiantando, cabos de alternador, esse valor não pode passar mais do que meio volt. Então, eu quero saber se o meu cabo está conduzindo perfeito. Se ele estiver conduzindo perfeito, o que está aqui é igual ao que está aqui. Qual que é a tendência do multímetro? Se estivesse perfeito, 0 volt. Mas um cabo nunca é perfeito. E os cabos de alternador, de bateria, eles são os cabos que mais seguram tensão. Então você sempre vai ter um valor de diferença entre o que está numa ponta e o que está na outra. Qual que é o limite máximo, considerando os dois cabos, positivo e negativo? No máximo meio volt ou 500 milivolts, que é o mesmo valor. Aí você fala assim, não, você já sabia, pô. Você já sabia também. Então vamos colocar uma quarta situação para fechar a nossa aula e para garantir que você realmente está dominando a parte técnica de tensão. Agora eu vou fazer diferente, tá? Vou vir aqui, ó. Vou tirar esse cabo aqui. E eu vou considerar o seguinte, que se você não sabia, ótimo, né? Está aprendendo coisas novas. Se você já viu isso na prática, interessante a gente estar revisando. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou vir aqui, tenho lá um sensor, tá? Esse sensor, vamos dizer que seja um sensor Hall, sensor de fase, sensor de rotação. E o sensor Hall, normalmente ele tem 3 pinos. A gente vai estudar mais pra frente a parte de sensores, tá? A gente tem 5 volts normalmente, pode ser 12, mas normalmente é 5. 0 volt. E aqui tem um sinal que ele é variável. O que é que vai acontecer se eu pegar o meu multímetro e instalar a ponta vermelha aqui e a ponta preta aqui, nos 5 volts de um sensor Hall, por exemplo? Olha só que interessante. Lembra que o multímetro na escala de volts faz a conta de menos? Ele faz a conta de menos, ele vai fazer a ponta vermelha, está medindo a polaridade, encostando numa polaridade de 12,6, menos a ponta preta, que está encostando numa polaridade de 5 volts. A diferença é 6, 0, 12, 7,6. Olha só que interessante. Um multímetro que uma das pontas está no 12,6 e a outra ponta está no 5, não vai mostrar nem 12,6 nem 5. Ele vai mostrar a diferença, que é 7,6. Então aqui para a gente fechar essa parte introdutória da medição de tensão, pelo menos na parte técnica. Revisando, descobrimos o que é a tensão, uma diferença de potencial, aprendemos como que é a regulagem e instalação e aprendemos bem focado na questão da diferença. Espero que você tenha aprendido. Te vejo na próxima aula.